A parte nossa, número 2, nós vamos ver a prosperidade como resultado do trabalho e do favor de Deus. Então nessa parte nós vamos ver aí, número 1, o trabalho como propósito divino e número 2, a bênção de Deus como favor divino. Então dentro dessa parte 2, a prosperidade como resultado do trabalho e do favor de Deus, vamos ver aí, tópico 1, trabalho como propósito divino. No Antigo Pacto, riqueza e trabalho também estão intimamente relacionados. A ideia de prosperar e enriquecer por outros meios que não o trabalho é algo estranho à Escritura. Ainda no paraíso, coube como tarefa ao primeiro homem cuidar do jardim, vigiando-o e lavrando-o. Veja Gênesis aí 2,15. Portanto, o Senhor faz prosperar, mas o faz através do trabalho. A palavra hebraica kosh, traduzida como força, nessa passagem significa vigor e força humana. Refere-se claramente ao esforço humano como resultado do trabalho. Por outro lado, a palavra poder, traduzida do hebraico sharil, nesse texto mantém a ideia de eficiência, fartura e riqueza. A perspectiva aqui é que prosperidade e trabalho são indissociáveis. Onde a primeira está, certamente o segundo também se encontra. Então vemos aí no caso de Adão, que Adão vivia em prosperidade. Tinha tudo, podia comer do bom e do melhor, de graça, não precisava trabalhar, tinha íntima comunhão com Deus. Todos os dias ele falava com Deus, ouvia Deus falar com ele. Isso era uma grande prosperidade. Mas Adão era dono de alguma coisa? Não. Mas Deus lhe deu tudo. Tudo que existia na terra foi dado ao homem. A Bíblia afirma. A Bíblia diz, a terra deu a ele aos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos homens. Então ao homem foi dado a terra e tudo que nela existia, para que ele governasse, dominasse sobre tudo. Então era uma vida próspera. Mas veja bem que tudo isso era condicionado à sua intimidade com Deus, à sua fidelidade a Deus, à sua obediência a Deus. Quando o homem pecou, tudo isso foi perdido. Então o mais importante é a comunhão com Deus. O que adianta a prosperidade financeira sem a comunhão com Deus? O que adianta ter tudo, mas não ter a salvação? Porque o tempo que nós passamos aqui na terra é muito pequeno, comparado à eternidade com Deus que nos espera. Então nós devemos investir nessa eternidade e não aqui na terra. Veja que Adão foi agora condenado a trabalhar para se sustentar. Agora, não quer dizer que a partir daí Adão não mais teve intimidade com Deus, não mais buscou a Deus, mas ele trabalhou e também buscou a Deus. Prova disso, os seus filhos oferecendo sacrifícios a Deus. Prova disso, depois, seus outros descendentes também buscaram a presença de Deus. Então, passou o homem a trabalhar para conseguir as coisas, mas sempre com a ajuda de Deus. Sempre foram mais prósperos aqueles que viviam mais em intimidade com Deus. Nós vamos ver que no Antigo Testamento a preguiça ou a falta do trabalho era uma coisa até punida pela sociedade. Nunca se elogiou alguém porque ele era preguiçoso ou porque não trabalhava. Pelo contrário, sempre houve aí uma disciplina, sempre houve uma correção àqueles que não trabalhavam e àqueles que eram preguiçosos. Ainda dentro dessa segunda parte, a prosperidade como resultado do trabalho e do favor de Deus, vemos aí no tópico 2, a bênção de Deus como favor divino. Então uma ideia fundamental para se compreender a prosperidade no Antigo Testamento é o fato de ela acontecer como resultado do favor divino. A prosperidade é uma bênção de Deus ao homem. Veja Provérbios 10, 22. Até mesmo os incrédulos enriquecem em decorrência desse favor. Na teologia, isso é definido como graça comum, um favor divino dado aos homens indistintamente. É essa graça que faz a chuva vir sobre os bons e os maus.
Quando se negligencia esse importante princípio, é fácil transformar o trabalho em mero ativismo em vez de algo prazeroso. Reconhecer o Senhor como a fonte de toda prosperidade é a melhor forma de proteger-se da ganância que persegue quem possui riquezas. Salmos 127, 1 e 2. Então veja bem, a chuva vem tanto para os maus como para os bons. A chuva vem tanto para os crentes como para os descrentes. Então existe aí sol, chuva, existem as estações. E todos participam. Tanto os crentes como os descrentes. Assim também a riqueza. Tanto pode acontecer com o crente como com o descrente. Então as bênçãos materiais, a prosperidade financeira, tanto pode vir para o ímpio como para aquele que serve a Deus. Não é uma regra dizer a prosperidade financeira só vem para quem serve a Deus. E nem é regra dizer a prosperidade financeira só vem para quem não é crente, quem não serve a Deus. Então não é regra isso. Não existe esse ensino na palavra de Deus. Então Deus dá a todos igualmente. Ele oferece também a todos igualmente a salvação. É para todos. Quem se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crendo nisso, confessando isso, será salvo. Não importa quem é essa pessoa. Não importa o que ele fez. Não importa a sua situação, nem espiritual, nem financeira. Se ele fizer isso, ele será salvo. Se ele se arrepender, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Então o trabalho, ele pode ser prazeroso quando se reconhece Deus como dador desse trabalho, como aquele que está controlando todas as coisas, como aquele que está providenciando todas as coisas. E pode ser um trabalho penoso para aquele que não dá valor a Deus, não agradece a Deus, não louva a Deus pelo seu trabalho. Então, a prosperidade deve ser sempre vista como bênção de Deus, como resultado de comunhão com Deus, sempre louvando e engrandecendo a Deus por isso, sempre se lembrando que Deus é que está no controle de tudo e que Deus nos capacita para trabalhar. Nunca pensar que é mérito próprio. Nunca pensar que é por causa de nossa sabedoria ou inteligência que ganhamos alguma coisa ou somos alguma coisa. Sempre dando toda a honra, glória e louvor a Deus. Na nossa parte 3 nós temos aí princípios bíblicos para a prosperidade. Número 1 nós temos aí retribuição. E número 2 nós temos aí soberania divina. Então, dentro dessa terceira parte aí, princípios bíblicos para a prosperidade, número 1 é retribuição. Vamos ver. No período patriarcal, vemos Abraão ser abençoado porque obedeceu à voz do Senhor. Gênesis 14, 18 a 20. O mesmo acontece com os outros patriarcas. Gênesis 25, 11, 30, 43. No Pentateuco, a lei da retribuição é bem conhecida do povo de Deus. Deuteronômio 27 a 28. A obediência seria a causa das bênçãos de prosperidade, enquanto as maldições seriam o efeito da desobediência. Mas é sobretudo no período tribal que vemos esse princípio em toda a sua força. Veja aí Juízes 3:12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1. Para o autor de Juízes, o resultado para a punição dos israelitas dava-se em razão de uma vida desobediente diante de Deus. Veja aí Juízes 21, 25. Durante a monarquia, período que vemos a atuação enérgica dos profetas, os reis eram avaliados pelo bem ou pelo mal que haviam praticado diante do Senhor. Veja 1 de Reis 15:11, 2 de Reis 12:2, 16:2, 2 de Crônicas 28:1. Então, um princípio básico aí para a prosperidade é a obediência a Deus. E nós podemos citar isso vendo aí a vida de Abraão, né? Vendo a vida dos outros patriarcas. Isaac, Jacó, José. Né? E depois nós vamos ver isso também aplicado à vida dos juízes que reinaram sobre Israel, que conduziram o povo para a prosperidade. Depois nós vamos ver também na época dos reis, que os reis que seguiam a Deus, eram obedientes a Deus, eram abençoados, o seu reinado era próspero. E aqueles que não obedeciam, o seu reinado era cheio de tribulação, cheio de problemas, de escravidão, de pobreza, de períodos de extrema escassez.
Se nós olharmos aí para Deuteronômio 28, lá diz, olha, se você obedecer a palavra de Deus, obedecer aos ensinos de Deus, então você terá essas bênçãos aqui, esses tipos de bênçãos. E se você não obedecer a Deus, você estará sujeito a esses tipos aqui de maldição. Então, são normas da aliança entre Deus e o seu povo. Então foi feita uma aliança. E toda aliança implica em se ter leis que vão governar essa aliança. Então são feitas promessas de obediência e são criadas leis para a desobediência. Então lá no Antigo Testamento é uma aliança igual. Então a aliança lá significa o seguinte: se você cumprir a aliança, você tem essas bênçãos. Se você não cumprir, você tem essas maldições. Então a aliança estava sujeitada então a leis. Então a antiga aliança, o antigo pacto estava sujeito então a bênçãos e maldições. E no novo pacto, no Novo Testamento, é diferente. A palavra diatique diz que é pela graça de Deus, que você não precisa fazer alguma coisa para ser abençoado. Não existe a condição, faça isso que você ganha isso. Faz isso para você ter isso, como ensina a teologia da prosperidade. Então, dá 10 que você recebe 100. Dá 1000 que recebe 100 vezes mais e tal. E vai essas coisas. É tudo pelo merecimento, porque é uma doutrina baseada na antiga aliança, no antigo pacto. Não é uma doutrina baseada no novo pacto, na nova aliança, que é pela graça de Deus e não por merecimento. Então a prosperidade, ela traz esse falso ensino do merecimento e leva isso para as religiões que existem, que são todas baseadas em boas obras. Estão todas baseadas na salvação pelas obras. Estão todas baseadas na troca com Deus. Faço isso para ganhar isso. Então nós vamos estudar mais para frente, detalhadamente, sobre esse assunto. Então dentro aí da parte 3, princípios bíblicos para a prosperidade, nós vamos ver aí também número 2, aí, soberania divina. Então existia aí o princípio da retribuição, então do merecimento, e também a soberania divina. Entra agora como a vontade de Deus, o desejo de Deus. Então nós vamos ver aí. O Antigo Testamento mostra que nem tudo aquilo que se relaciona à prosperidade pode ser explicado simplesmente através de uma lei de causa e efeito ou do pecado e suas consequências. É evidente que a lei da retribuição é vista como um princípio básico, mas a teologia da Antiga Aliança deixa claro que a soberania de Deus deve ser levada em conta quando avaliamos as ações dos homens. Alguns textos revelam que os justos sofrem e os maus prosperam. Veja Salmo 73. Embora pareça-nos paradoxal, é bíblico. O livro de Jó, por exemplo, detalha a luta de um homem que, à primeira vista, reconhecia apenas o princípio da retribuição. Os amigos de Jó compartilhavam da visão de que se alguém sofre ou passa revés na vida é porque cometeu algum pecado. Veja Jó 4:8. Todavia, o real propósito do livro não é apenas focalizar o sofrimento humano, mas revelar como Deus se relaciona com seus filhos. Jó 42:3. Princípio que é fartamente demonstrado em um Novo Testamento, 2 Coríntios 12:7. Então nós vamos ver que Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. E não quer dizer que Ele vai abençoar aquele que se chegou a Ele e vai amaldiçoar aquele que ainda não o conhece. Não é isso. Então, se fosse assim, veja bem, quando acontece uma catástrofe, por exemplo, um terremoto, então os crentes nada sofreriam, só morreriam e só as casas cairiam dos descrentes, se fosse assim. Então não é assim que Deus age. Então a sua soberania é certa nas coisas. Ele está aí como justo, como aquele que dá chuva, sol, sementeiro, tanto ao ímpio como ao seu servo, ao seu filho. Então ele dá a todos igualmente. Agora, tudo dentro da sua soberania. Ele pode fazer o que ele quiser. Se de repente ele quiser abençoar um ímpio, ele abençoa e pronto. Se ele quiser abençoar um crente, ele abençoa e pronto.
Se ele quiser fazer prosperar um ímpio, ele pode fazer.